Fala pessoal, tá no ar o Band Placar com oferecimento BandBet. Bora começar nossa terça-feira falando de Copa Libertadores. Hoje o Internacional tem um confronto no Beira-Rio contra o Nacional do Uruguai, um time tradicional que não vive seu melhor momento, Berna. Então o favoritismo e a tendência é que o Inter consiga colocar todo o seu futebol, o seu bom desempenho com o Roger Machado, jogando na sua casa e tentando encaminhar uma vaga para a próxima fase já da Libertadores. Tudo bom, Isa? Um abraço a você, boa tarde. A gente segue falando por aqui em Band Placar com o oferecimento BandBet sobre os jogos do dia. E claro que esse jogo é um dos destaques. Veja, duas camisas muito pesadas em campo, né? O Nacional do Uruguai, que é tricampeão, inclusive foi campeão com o Hugo de León, que depois foi campeão da Libertadores com o Grêmio em 1983, e o Inter, que é bicampeão da Libertadores da América 2006 e 2010. Então, as duas camisas tradicionalíssimas, é um jogo de muita tradição e até um jogo com uma certa dose extra de pegada, ou seja, quase de violência. Mas vamos falar mais sobre esse time do Internacional, que tem uma boa notícia para a partida contra o Nacional, contra o Bolso do Uruguai, que é o retorno do Vitor Gabriel à zaga. Então a zaga deve ser formada por Vitão e Vitor Gabriel. O Rohel, que é reserva, volta ao banco, ele que quebrou um galho aí, fazendo uma dupla com o Vitão nos últimos jogos do Internacional. O goleiro é o Antony, já que o Rocher está machucado. O Antony marcou um gol contra, bizarro, na partida contra o Grêmio no último sábado, e os dois laterais são bons, mas vivem má fase. A Aguirre, que para mim cometeu um pênalti claríssimo no jogo contra o Grêmio, que não foi marcado, e pelo lado esquerdo o Bernabei, que é um grande jogador, fez um 2024 espetacular, mas vem tendo problemas nessa temporada aqui. No meio de campo tem qualidade e experiência com o Bruno Henrique, ex-jogador de Palmeiras, Corinthians, e o Fernando, que está jogando fino da bola. Mais à frente, ele, o cara do time, Alan Patrick. Alan para os íntimos. Alan para os íntimos, Alan Patrick, né, Isa, que está jogando muita bola. Não vai ser exagero nenhum se ele for convocado na próxima lista para a seleção brasileira. Sabe-se lá quem vai divulgar essa lista. A seleção está sem técnico. Que situação. Pelo lado direito, o Vitinho. Pelo lado esquerdo, o Wesley. E o centroavante é o Ener Valencia. Já a equipe do Bolso de Montevidéu tem alguns jogadores ali de qualidade, né? Eu vou citar o Coates, né? Zagueiro que atuou por muito tempo na seleção uruguaia. Jogador do Sporting de Portugal também por um bom tempo aí, o técnico Pablo Peirano. Também tem o Jeremias Recoba, né, que tem um sobrenome pesadíssimo, ele é filho do grande Álvaro Recoba, El Tino Recoba, que jogou com o Ronaldo Fenômeno, inclusive, na Inter de Milão, e disputou a Copa do Mundo de 2002 com a camisa da Celeste Olímpica. O Otero eu não vou colocar nesse balaio não de bons jogadores, ele bate muito bem na bola, mas é um jogador que tem problemas para praticar o esporte com a bola rolando, então temos um problema aqui. Tem que ser um jogador mais efetivo, mais intenso, não adianta viver só de cobranças de escanteio e bolas paradas, como faltas, pênaltis, aquela coisa toda. Até porque ele nem converte, por exemplo, todas as faltas que ele bate, exatamente. Ou pelo menos 5% delas. Exatamente. É um jogador com passagem. É um marketing bom que ele tem. Exato. Escorpião, né? Jogou no Corinthians, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Santos, foi o último clube dele aqui no futebol brasileiro. Então, eu vou botar na tela para você as melhores oportunidades do mercado para Internacional e Nacional do Uruguai. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima de mim, e aí você já vai ter na tela Glauco Genovese dando um show na direção do programa. Internacional e Nacional em BandBet Multiplica, com o Internacional vencendo o primeiro tempo, vencendo o jogo, e mais de 3,5 gols na partida. O mercado, em média, comendo poeira aí, tá pagando R$5. BandBet vem com 5,75 para essa combinadinha que eu e a Isa bolamos para você. Tem Copa Libertadores e tem uma Copa menor, mas muito importante também na América do Sul, que é, evidentemente, a Copa Sul-Americana, né, Isa? Tem bastante gente de olho nesse título que passou, acho que ele
saiu um pouco do tamanho que ele tinha e tem se tornado Claro. cada vez maior a Copa Sul-Americana. Hoje temos Vasco e Lanús em São Januário, mais um jogo que vale a liderança do grupo do Vasco. Então é importante uma vitória, ainda mais jogando dentro de casa, Berna. E o Lanús não vive um bom momento. Não vive um bom momento no Campeonato Argentino, não vive um bom momento com o seu treinador. Não que o Vasco viva um mar de rosas. Não. Mas acho que o empate com o Flamengo deu uma sossegada. É porque o Vasco vence em São Januário, só venceu em São Januário no Campeonato Brasileiro. E ele tem optado, não sei se, acho que talvez isso mostre acertado depois. Tem poupado alguns jogadores fora de casa e tem colocado suas forças onde ele pode ser favorito. Em São Januário. De fato, tem um pouco de razão. Ele ganhou do Santos e do Sport, que são dois times que vieram da segunda divisão e estão na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Fora de São Januário, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Ceará e empatou com o Flamengo, empatou com o Melgar, fora de casa, pela primeira rodada da Sul-Americana, estando vencendo por 3-1, permitiu o empate da equipe peruana e venceu o Porto Cabelo. Resultado magrinho, vitória por 1-0, e esse cara aqui, o Fábio Carille, acabou sendo muito vaiado pelo torcedor vascaíno. A gente falando de Vasco da Gama tem de lembrar os desfalques, né? O Tietchan não vai para o jogo, meia, contratado ao Botafogo de Futebol e Regatas. O Maurício Lemos, zagueiro que tem uma fratura na costela, tampouco estará à disposição. Então é um time que deve ter Léo Jardim, que foi muito bem contra o Flamengo, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Aí no meio de campo a dúvida, né? Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho, Garré, Verrete e Nuno Moreira. Esse deve ser o time titular do Vasco da Gama para essa partida no estádio de São Januário. O Lanús pode estar vivendo um mau momento, mas é um time traiçoeiro, já foi finalista de Libertadores, inclusive em 2017, quando perdeu a competição para o Grêmio. O técnico é muito experiente, o Maurício Peregrino, que já dirigiu, inclusive, o Vélez Sarsfield. Você vai fazer o seguinte, você vai apontar a sua câmera para o QR Code que eu vou botar na tela agora para você, tá aqui em cima, e aí você vai ter tudo no site bandbet.bet.br sobre esse grande jogo de bola entre Vasco e Lanús. O que eu sempre falo por aqui, Isa? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.